também já havia sido anunciada a ele pelo próprio Jesus, ainda quando estava no seu ministério. Quando Jesus falou com ele, depois que Jesus ressuscitou, no período de 40 dias que ele ficou sobre a terra, Jesus falou com ele que quando ele era moço, ele se vestia aonde ele queria, mas na sua velhice eles iriam pegar ele e levar ele aonde ele não queria ir. E Pedro então morreu crucificado, e essa carta foi escrita bem próximo da sua morte, visto que todos os apóstolos, ou quase todos eles, tiveram uma morte debaixo de perseguição. Foram executados por causa da palavra de Deus, por amor à palavra de Deus. Eles estavam dispostos a sofrer o que tivesse que sofrer, passar o que tivesse que passar, mas não negar, mas não abandonar, mas não voltar para trás. E a recompensa que eles tiveram da parte do povo foi a perseguição e a morte, e assim glorificaram a Deus. A gente vê isso escrito no início de 2 Pedro, já no versículo 1 do capítulo 1, onde Pedro está preocupado com os novos cristãos que estavam chegando. Estava preocupado com os novos convertidos que estavam aderindo à fé preciosa e verdadeira. E eu comecei a estudar a carta de 2 Pedro ontem, e isso mexeu comigo, porque Pedro tinha essa preocupação com aqueles que estavam se achegando a Cristo. Ele tinha preocupação que a fé deles fosse genuína, fosse verdadeira, fosse preciosa. No capítulo 1, no versículo 4, ele orienta os irmãos a focarem nas promessas de Deus. Eu acho isso muito interessante. Ele diz para eles: olha, foquem nas preciosas promessas de Deus, porque por elas nos tornamos participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Isso é muito interessante, porque todos que vêm se achegando a Cristo, todos que caminham com Cristo, devem pegar estes conselhos de Pedro, devem pegar esta orientação de Pedro e focar nas promessas do Senhor Jesus, e focar nas promessas que Deus fez sobre a nossa vida, sobre a sua vida, para que você esteja focado e possa se livrar das paixões que há no mundo. Que muitas vezes fazemos planos no mundo, focamos a nossa vida em promessas terrenas, em sonhos da terra, em sonhos que criamos em nossa mente, em nosso coração, mas tudo voltado para esta vida, tudo coisa que nós desejamos. Aí Pedro vem e fala: olha, vocês devem se preocupar em focarem a sua atenção nas preciosas promessas, porque por elas nos tornamos participantes da natureza divina, nos livrando das corrupções, ou da corrupção e das paixões que há neste mundo lá fora. E Pedro orienta os irmãos a aplicar esforço. Eu acho isso muito interessante. Pedro ele orienta aos irmãos que estão adquirindo fé, que estão caminhando pela fé, pela graça,
a aplicarem esforço em alguns pontos na vida e na caminhada cristã. Pedro deixa uns 4 conselhos aqui sobre a aplicação que o cristão deve fazer, que eu acho interessante demais. Pedro ele fala assim: olha, você tem fé? Acrescenta a sua fé virtude. Você tem fé? Acrescenta virtude a ela. Acrescenta a ela coisas boas. Acrescenta qualidade à sua fé. Porque às vezes, irmãos, às vezes não, sempre, todo mundo diz que tem fé. Todo mundo diz que tem fé. Aí Pedro fala: olha, você tem fé? Acrescenta qualidade à sua fé. Acrescenta virtude à sua fé. Acrescenta na sua fé coisas boas. Aí ele vai dizer mais: você tem conhecimento? Acrescenta ao seu conhecimento o domínio próprio. Isso é forte, isso é tremendo, irmão. Dizendo: olha, não adianta você ter conhecimento se você não tiver domínio próprio na sua vida. Acrescenta domínio próprio ao conhecimento. E ele vai falar o terceiro ponto: você tem domínio próprio? Você diz: não, eu tenho domínio próprio. Aí Pedro fala assim: olha, acrescenta ao seu domínio próprio a perseverança. Você tem fé? Você tem virtude? Você tem domínio próprio? Agora persevera. Persevera nessas qualidades. Persevera na caminhada cristã com essas qualidades em sua vida. E o quarto ponto, ele fala assim: olha, você tem amor fraternal. Isso é interessante. Amor fraternal é um sentimento de carinho, presbítero. Você tem um carinho pelas pessoas, a ponto de você falar assim: meu, se eu pudesse, eu tiraria meu coração do peito e daria para essa pessoa. Se eu pudesse, eu pegaria o sofrimento dessa irmã e colocaria dentro do meu peito. Eu carregaria em mim esse sofrimento, esse amor fraternal, esse desejo carinhoso pelas pessoas. É o desejo de ver as pessoas bem. Aí Pedro fala: olha, você tem amor fraternal? Acrescenta a ele a piedade. Você sabe o que é piedade? Acrescenta ao seu desejo de ver as pessoas bem, ao desejo de ver as pessoas sem problemas. Acrescenta mais compaixão a isso. Acrescenta a isso ainda mais misericórdia. O que Pedro está falando? Olha, se você já deseja o bem, deseja ainda mais. Aleluia. Se você deseja ajudar as pessoas, deseje fazer isso ainda mais. Acrescenta ainda mais compaixão, acrescenta ainda mais misericórdia sobre este seu desejo, sobre este seu fruto. Porquanto, isso está escrito, no capítulo 1. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos. Ele fala: olha, está vendo essas virtudes que eu estou orientando vocês? Se essas virtudes estiverem crescendo dentro de vocês, essas virtudes não vão deixar vocês acomodados. Essas virtudes não vão deixar vocês ficar preguiçosos. Essas virtudes não vão deixar vocês com aquele sentimento de preguiça, sem fazer nada. Porque a palavra ociosos, a tradução para ociosos é exatamente isso: alguém preguiçoso.
preguiçoso, alguém que não quer fazer nada, alguém que está ali, ou que faz, mas faz sem vontade, sem ânimo, sem desejo. Ele diz assim, olha, por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Pedro está falando, olha, irmãos, por causa desta necessidade, por causa destes pontos que vocês precisam, por causa destas virtudes, eu não vou deixar de exortar vocês sempre acerca dessas coisas. Eu digo, irmãos, que a palavra de Deus nem sempre é coisa nova. A palavra de Deus muitas vezes é repetição. É repetição. Você deve sempre se exercitar nas coisas que você já ouviu. Você não precisa, nem sempre precisa ouvir coisas novas. Você precisa colocar as antigas que você já ouviu em prática na vida. Aleluia, Deus. Você precisa praticar as coisas que você tem aprendido a cada culto, a cada reunião, a cada sermão, a cada orientação, a cada exortação. De nada adianta nós estamos aqui, de nada adianta você ouvir a pregação do Evangelho se você não procurar aplicar essas coisas na sua vida. Porque senão vamos ficar como infrutíferos, como pessoas ociosas, como pessoas que não têm vontade, que não têm vigor, que não quer, que não vai, ou mais se vai desanimado. Por isso que Pedro fala, porquanto, se essas virtudes existirem, e se elas crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos. Porque as virtudes, irmãos, conservadas e praticadas, elas nos fazem produzir frutos na caminhada. Então, logo, se estamos sem frutos, é porque estamos ficando ociosos. Estamos, talvez, precisando de buscar mais fé, buscar mais virtude, mais conhecimento, mais domínio próprio, acrescentar perseverança a essa caminhada, o amor fraternal. O apóstolo Pedro estava consciente, como eu já disse para vocês no início, ele estava bem consciente de que seria morto por causa do Evangelho. Então ele estava preocupado como é que aqueles irmãos iriam continuar a sua caminhada cristã. Ele estava preocupado, porque ele sabia, olha, logo eu vou partir, logo eu vou morrer. Como é que esses irmãos vão continuar? Será que eles vão continuar firmes? Eles vão continuar com a fé verdadeira, com a fé preciosa? Capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim, olha, todavia, tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza. Com clareza, é por isso que você precisa entender a palavra em todos os pontos que ela é pregada. Para que vos lembreis com clareza desses ensinos, em toda e qualquer situação, independente da situação que você vai viver, independente do que você vai passar na vida, independente se a vida for legal com você, ou se ela for espinhos, se você estiver bem, se você estiver mal, o apóstolo Pedro está falando assim, olha, todavia eu